terceiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente busca essa alegria em Deus, a gente se sente motivado, a gente se sente animado. E a alegria se manifesta nas duras provações. Isso aqui complementa um pouco o ponto anterior. E o pastor Paulo Felipe falou um pouco disso na semana passada. A alegria do Senhor se manifesta nas duras provações. E aí Atos 5, versículo 41, tem um texto muito interessante. Que diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os apóstolos saíram do sinédrio, do julgamento, de uma sessão, de um julgamento, de um interrogatório, felizes, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então é mais ou menos assim. Jesus chegou para ele e falou assim: você tem condição, pode sofrer pelo meu nome. E eles ficaram felizes. Uhul, a gente pode sofrer por Jesus. Nós somos dignos de sofrer por Jesus. Pedro, quando no momento da sua morte, ele ia ser crucificado, ele diz: não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me põe de cabeça para baixo. Eles se consideraram dignos, ou seja, eles tinham esse requisito, passou no teste para sofrer por causa do nome de Jesus. E sabe, você quer ser como Jesus? Sim ou não? Você que está em casa, você quer ser como Jesus? Eu quero ser como Jesus. Mas em que aspecto nós queremos ser com Jesus? Em que aspectos nós queremos seguir os passos de Jesus? Só no poder, na autoridade, na cura, do jeito que Ele fala, na sabedoria e não no sofrimento? É o texto que nós lemos, slide. Que nós devemos conhecer a Cristo no seu sofrimento, mas também no seu triunfo. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, então teremos sim que passar por tribulações felizes, alegres por sermos considerados dignos de sofrer por causa do seu nome. Foi rejeitado no seu trabalho porque é cristão, glória a Deus, aleluia. Sou digno, que Jesus também foi rejeitado por causa daquilo que Ele pregava. Foi rejeitado na entrevista de emprego. Jesus sofria cristofobia. O tempo todo. Os cristãos sofriam cristofobia, eram rejeitados, eram criticados, maltratados, mortos por causa do nome de Jesus. E nós não precisamos ficar tristes se sofremos algum tipo de preconceito por causa da nossa fé. Essa é a orientação bíblica. Não fiquemos tristes porque fomos rejeitados por causa da nossa fé. Fiquem felizes. Você pode ter sido rejeitado naquela vaga de emprego, mas a sua vaga no céu está garantida. Amém? A sua vaga no céu ninguém te rouba. Lá no céu você é aceito de braços abertos, de coração aberto. Aqui, alguns podem te rejeitar, mas lá não. Lá não existe preconceito, você vai ser bem recebido. 1 Pedro 4,13 diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando na sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A ideia do texto aqui para nós, parece que ele apresenta 3 níveis de alegria. O primeiro nível é essa alegria no sofrimento, que a própria Bíblia está dizendo: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Nível 1 da alegria, no sofrimento. E aí ele diz: para que quando a sua glória for revelado, na volta de Jesus, a gente vai ter o nível 2 da alegria. É a alegria em dobro. E aí ele continua: foi revelado e vocês exultem com grande alegria. Lá na eternidade, o nosso nível de alegria vai ser o máximo. Nós estaremos no nível 3 da alegria. Aqui é o nível 1, mas já é muito bom.
Mas quando Cristo for revelado, na sua volta, nós ficaremos felizes quando Ele manifestar a sua glória. E na eternidade é alegria que não tem fim, como diz o Salmo 46. Na tua presença há abundância de alegria. A alegria se manifesta nas duras provações. Quem não sabe se alegrar no sofrimento ou na escassez, saberá se alegrar na revelação de Jesus quando Ele voltar? Quem não sabe se alegrar na dor e na tribulação, será que vai saber se alegrar no reino eterno? Porque essa vida aqui, nós como povo de Deus, nós já devemos experimentar um pouco do céu. O céu começa aqui. O reino de Deus está entre nós. Sim ou não? É o que a Bíblia diz. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está aqui. Então nós já podemos desfrutar dessa alegria aqui na terra. E não esperar chegar lá no paraíso. Nós podemos desfrutar dessa alegria aqui, enquanto nós estamos aqui. Amém? Alegria se manifesta nas duras provações. Tiago 1, versículo 2, versículo 4 diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações ou provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos entender o que o texto está dizendo acerca da alegria nas provações. Primeiro, ele está dizendo que a alegria, assim como nós entendemos e a Bíblia diz, alegria é um bem-estar da alma e do espírito. Alegria não é uma condição que satisfaz o corpo, senão Paulo e Silas não cantariam na prisão. Então, alegria é um bem-estar da alma e do espírito, não é uma condição do nosso corpo. Paulo e Silas cantam na prisão. E mais, diz a história que os cristãos, quando eram jogados nas arenas para serem atacados e devorados por leões, eles cantavam hinos. Eles cantavam hinos, porque eles estavam felizes por passarem por aquela situação. O pastor Paulo mostrou o vídeo semana passada sobre a igreja perseguida. Estevão, em Atos 7, está sendo apedrejado, está sangrando, está sendo machucado, e ele ajoelha e olha para o céu e diz: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à sua direita. Ele vê o céu no momento em que ele está sendo torturado. E o texto fala que alguns tapavam os ouvidos, porque não conseguiam ouvir aquilo, estava ficando louco. E ele diz, como Jesus: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Então a alegria pode se manifestar nas duras provações, assim como foi a experiência de Paulo, como foi a experiência de Silas, como foi a experiência de Estevão, como foi a experiência de muitos cristãos e como tem sido a experiência de muitos que estão aqui entre nós. Porque nós temos o Espírito Santo e nós andamos acima dos problemas. O Senhor nos eleva acima dos problemas. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo aqui é que a aprovação, o texto está dizendo, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E diversas aqui é de todo tipo mesmo que você imaginar. Aquela coisa assim, nossa, eu nunca imaginei passar por isso. Pois é, a Bíblia já está falando. A Bíblia não deixa ninguém inocente. Por diversas provações, pois vocês sabem que é a prova da sua fé. Então, em primeiro lugar, a alegria é um bem-estar da alma e do espírito e não do corpo. Em segundo lugar, segundo a Bíblia está falando nesse texto, a provação, a luta, é a única forma de testar a nossa fé. E não é testar se temos ou se não temos fé, mas é testar a qualidade da nossa fé. E a palavra que ele usa aqui, a prova da sua fé, ele está usando uma palavra que se
de algo que se fazia antigamente para testar a qualidade da moeda. Se aquela moeda de ouro, de prata ou de bronze tinha metal inferior no meio. Então a provação é a única forma de testar a qualidade da nossa fé. Vocês sabem como é que se testa se uma roupa de couro é ou não é de couro? Vocês sabem? Hã? Eu também não sabia, mas há muito tempo atrás eu entrei numa loja para comprar uma jaqueta de couro. E aí a moça me mostrando tal, e ela me mostrou uma jaqueta muito bonita. Falei, é couro mesmo, é couro. E ela veio com isqueiro, mas não é isqueirinho pequenininho, isqueirão. Acendeu. Eu falei, o que está fazendo? Para te mostrar que o couro é legítimo. O couro legítimo no fogo não derrete. Não fica, como diz o baiano, engrugido. Ele não fica enrugado. Porque a prova, o fogo, a luta é a única maneira de testar a qualidade da nossa fé. E não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer que a nossa fé seja aperfeiçoada. Ele quer que a nossa fé seja purificada. Sabe por quê? Que é o segundo motivo do texto, que somente a fé genuína, somente uma fé pura, persevera. Somente aquele que tem uma fé pura pode perseverar, pode continuar. E a perseverança, que é diferente de ter paciência. Porque a paciência é algo que a gente espera, porque eu não tenho controle. Mas a perseverança, eu continuo, eu insisto, eu vou, eu não desisto, continuo na luta. Então, a provação, a luta, nos dá condicionamento espiritual. O Rogerão começou a correr, né, Rogério? Começou a correr. Mas quando começa a correr, quantos minutos você corre direto? Pequenininho, um pouquinho? 5 minutos? Talvez porque ainda não tem condicionamento. Mas para ele correr meia hora seguidos, o que ele tem que fazer? Persistir. Quanto mais ele corre, mais bom nisso ele fica. Quanto mais ele corre, mais resistência física ele tem. Quanto mais ele corre, mais o seu coração fica bom. Quanto mais prova nós temos, mais fesudo a gente fica. É assim. É o condicionamento espiritual. Quanto mais luta a gente tem, mais a gente cresce na fé. Quem gosta de videogame aqui, né? Você começa a primeira fase, molinha. Passou a primeira fase, vem a segunda, que é sempre mais difícil do que a anterior. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E a perseverança permite, segundo o texto, permite o trabalhar, concluir o trabalhar de Deus na nossa vida. O texto dizendo que a fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, nós vamos perseverar até o fim. A provação testa a qualidade da nossa fé, que preserva, produz em nós uma fé genuína e que nos faz perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque não existe crescimento na zona de conforto. Quem está confortável não cresce. Então a luta pode ser um momento em Deus dizendo assim, eu quero que você cresça mais. Eu quero que você evolua mais. Eu quero que você me conheça mais. E aí a prova, a luta vai renovando e vai purificando a nossa fé. As provações não é para causar em nós insatisfação, reclamação, lamentação, mas a luta deve produzir em nós louvor, gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e adoração. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: se nós dependemos de condições boas para estar felizes, se nós dependemos de boas condições para estar felizes, qual que é a diferença de Cristo na nossa vida? Se nós precisamos de coisas, de circunstâncias favoráveis para estar felizes, qual o diferencial de Cristo na nossa vida? Enquanto nós vivemos aqui. Se nós dependemos de condições boas para ter paz,
Qual a relevância de Cristo na nossa vida? Que diferença nós temos daquele que não tem Cristo? Que ele quer a felicidade sem Cristo e porque ele tem uma boa condição, uma boa situação, boas circunstâncias. Que diferença teremos deles, entende? É isso que a Bíblia quer trazer para nós. Que é possível a alegria se manifestar nas duras provações, porque quem não tem Cristo não consegue ser feliz nas duras provações. Mas quem tem Cristo consegue. Porque se a Bíblia diz que pode, que a gente consegue, então a gente consegue. Eu acredito. Eu estou tentando abrir minha cabeça para eu entender isso. Que é possível desfrutar da alegria do Espírito Santo, mesmo passando por momentos difíceis. Isso que nos diferencia também do mundo, das pessoas que não são cristãs, das pessoas que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo. Amém?